Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Nossa aula de arte hoje revisará alguns conceitos estudados durante o ano sobre o desenho do corpo humano. A proposta é não apenas lembrar alguns esquemas que facilitam o desenho do corpo, como também apresentar algumas formas divertidas de representar o corpo humano. Fica a dica até mesmo de utilizar alguns desses exercícios como divertimento durante as férias. Vocês estão lembrados que durante o ano procuramos mostrar as linguagens artísticas que mais se utilizam da estrutura do corpo para serem praticadas, não é mesmo? Lembram-se de algumas? A dança, o teatro, a performance e a pantomima. Muitas outras utilizam o corpo humano para se realizarem. Uma questão interessante é a forma com que o corpo humano é desenhado na arte e na ciência. Quando o artista desenha o corpo humano para estudos científicos, o desenho deve retratar a parte física dessa estrutura em todos os seus detalhes. Agora, quando o artista não tem essa preocupação científica, ele fica livre para fazer um desenho mais subjetivo, ou seja, mais pessoal, desenhar o que quiser. Dentro do estilo cubista do artista espanhol Pablo Picasso, por exemplo, o desenho é resultado de uma visão bem pessoal do artista. É por isso que dentro da arte todo estilo de desenho é valorizado, não apenas o desenho realista, aquele que busca copiar a realidade, copiar até a perfeição, como no desenho científico. Durante o ano, dedicamos-nos também a conhecer alguns esquemas que nos ajudam a representar o corpo humano por meio dos desenhos. Estudamos as proporções de uma figura humana em suas diferentes faixas etárias, segundo a visão do que se estabeleceu para o desenho. Por exemplo, crianças de 2 anos podem ser desenhadas na proporção de 3 cabeças e meia. Essa é a altura de uma criança, indicando essas partes na vertical, como na primeira figura que você vê nesse quadro. Já o personagem de 7 anos é construído com 5 cabeças e meia. O adolescente de 14 anos tem a altura de 7 cabeças e meia. Adultos e idosos podem ser desenhados na proporção de 8 cabeças. Isso foi o que nós aprendemos durante esse ano. O desenho é uma das formas mais diretas de comunicação. Toda criança desenha antes mesmo de aprender a escrever. O desenho é usado nos estudos, na comunicação e também como forma de expressão de sentimentos. É claro que aqueles que pretendem ser desenhistas profissionais, como um desenhista de mangá, por exemplo, devem praticar bastante. Mas todas as pessoas podem se expressar através do desenho. Na aula de hoje, vamos falar de algumas formas de retratar o corpo humano e outros temas. A primeira forma é o desenho de observação. Através desse tipo de técnica, tentamos reproduzir o que os nossos olhos veem. Há 2 formas de desenho de observação que podemos exercitar. Na primeira, observamos uma pessoa à nossa frente. É o desenho de modelo vivo. A primeira coisa a fazer é enquadrar bem o seu modelo, não deixando que fique grande ou pequeno demais no papel. Um dos primeiros passos dessa técnica é desenhar a forma geral do rosto ou do corpo. Depois tente reproduzir os detalhes das feições, o tipo de cabelo, o tipo de nariz, olho e tudo mais. Observe as cores e os brilhos desse rosto para colorir o seu desenho depois. Outra forma de desenho de observação é desenhar olhando uma fotografia. Evite aquela solução fácil de decalcar a foto, ou seja, colocando o papel sobre a foto e desenhando em cima. Mesmo que seu desenho não fique muito parecido, lembre-se que é a sua interpretação da foto. Para não ficar apagando a ponto de rasurar ou amassar o papel, não aperte muito o lápis.
Faça linhas umas sobre as outras, bem levinhas, até encontrar a composição de que você mais goste. Outro exercício interessante é o desenho cego. Assim é chamada a forma de desenhar sem olhar para o papel, mantendo a atenção fixa no objeto ou pessoa que você está desenhando. Quando não olhamos para o papel, a mão corre mais solta, sem o desejo de ficar corrigindo. Você vai se surpreender com essa forma de desenhar, pois o desenho adquire proporções mais parecidas com a realidade. Com o chamado desenho cego, você não fica bloqueado diante da folha em branco e pode se divertir bastante com o resultado final. Outra atividade bem interessante é o desenho de memória. Desenho de memória é o desenho produzido utilizando apenas as imagens que estão guardadas na mente ou na memória. Ou seja, você se lembra de uma bicicleta e tenta desenhar a bicicleta sem olhar uma bicicleta de verdade. Nesse caso, você não olha nenhum objeto ou pessoa e busca desenhar algo apenas procurando lembrar como ele é. Isso também ajuda a melhorar a sua percepção, porque pode comparar com uma figura de que você tentou desenhar. Com isso, alguns detalhes que você não se lembrou de início não mais serão esquecidos naquele tipo de desenho. Para tornar o desenho de memória ainda mais divertido, você poderá também desenhar de olhos fechados. Olha só, você busca desenhar algo que está na sua memória, mas não pode olhar para o papel na hora de desenhar. Você vai se surpreender com o resultado, como essa primeira figura aí da foto. Outro exercício bem divertido é olhar um objeto ou fotografia durante algum tempo, tentar memorizar o que você viu. Depois, sem voltar a olhar para o objeto ou foto, mas olhando para o papel, tentar reproduzi-lo. Todos esses exercícios nos ajudam a ser mais observadores, não apenas para os trabalhos em arte, mas também para outras atividades que requerem a nossa atenção. Gostaram dessas sugestões? Com certeza, em cada atividade dessas, você pode aprender a partir de suas próprias constatações. O que foi mais fácil, que resultado agradou mais e assim por diante. Essas atividades também podem e devem se transformar em brincadeiras entre amigos, uma competição de desenho. Seria muito divertido. Criar um personagem e inventar histórias com ele, além de ser arte, é também uma atividade bem divertida. E desenhar um personagem infantil não é nenhum bicho de 7 cabeças, basta começar e desejar. Geralmente, os personagens infantis são construídos com 3 círculos ou 3 cabeças, como falamos anteriormente. 3 círculos uns sobre os outros. No primeiro círculo, fazemos a cabeça. No segundo, o tronco e os braços. E no terceiro círculo, como você vê nessas imagens, construímos as pernas. Depois de fazer o rascunho, é hora de dar os detalhes finais. Sempre lembrando que para fazer rascunho, você coloca o lápis sem forçar muito, fazendo uma linha bem fininha, ficando fácil para apagar o que você não quer depois. Podemos utilizar os 3 círculos quando desejamos desenhar o nosso personagem de lado também, ou de perfil, como se diz, ou também meio de lado, como mostramos nessas imagens agora do slide. Os círculos feitos a lápis devem ser apagados depois da definição dos traços do personagem. É importante criar expressões diferentes para o seu personagem. Rindo, zangado, chorando, gritando, com medo. Isso porque o seu personagem vai reagir a diferentes situações na sua historinha. Quando cria uma história, você se diverte e também diverte as outras pessoas que vão conhecê-la. Com o tempo, você vai descobrindo novas expressões para o seu personagem. Nesse quadro do Pato Donald, o desenhista apresenta 60 expressões diferentes. Mal-humorado, atento, zangado, bem-humorado, convencido, perplexo, etc, etc, etc.
Bem, que chegou a hora da nossa atividade. Vamos adaptar um exercício que está na página 27 da apostila de arte. Volte lá na sua apostila para realizarmos esse exercício. Nós vamos exercitar o desenho de modelo vivo. Como não estamos em sala de aula e não podemos desenhar os colegas, vamos pedir para o irmão, a mãe, o pai, a avó servirem de nosso modelo. Com lápis, papel e borracha em mãos, peça para o seu modelo ficar imóvel, ou seja, bem quietinho por alguns minutos. O primeiro exercício que você vai fazer, e até para não cansar o seu modelo, é fazer um desenho em apenas 1 minuto. Não se preocupe com os detalhes da pose do seu modelo. Tentar aprender apenas a forma geral do corpo ou do rosto do modelo é o que queremos nesse momento. Esse exercício é de aquecimento. Depois faça o desenho de outra pose do seu modelo, agora tendo 5 minutos para desenhar. Nesse caso, você pode colocar mais detalhes. Para encerrar, e é esse o desenho que você vai postar para avaliação, o desenho de observação deve ser feito em até 10 minutos. Agora você vai tentar representar o rosto, o cabelo e até alguns detalhes da roupa do seu modelo. Cada desenho pode ter uma pose diferente do seu modelo. Em todos os desenhos, procure enquadrar bem o seu modelo, não deixando grandes espaços vazios na folha. Uma dica é fazer desenhos grandes, pois ajuda a soltar a mão. Não se preocupe com erro ou acerto nesse momento. O objetivo dessa atividade é experimentar o desenho. Depois de fazer esse último desenho, compare com os primeiros e verifique as diferenças de um desenho para outro. Possivelmente você vai enxergar aí até alguma evolução no seu trabalho. Observe qual pose ficou mais interessante, o que você acha que pode corrigir a próxima vez e assim por diante. Tudo entendido? Então, mãos à obra e poste o seu último desenho para apreciação do professor. Bem, pessoal, obrigado pela atenção, não apenas hoje, mas todos os meses e dias desse ano. Com essa aula, finalizamos os conteúdos de arte do 6º ano. Você que participou de todas as aulas e fez as atividades, com certeza obteve novos conhecimentos. Você que não participou tanto, ainda dá tempo de manter algumas atividades para melhorar o seu conceito na avaliação final desse ano, fazendo alguma tarefa antiga e enviando aqui para a postagem. Valeu, pessoal! Esperamos nos encontrar no próximo ano.